Olá a todos, continuando aqui com as alahot de Netilat Yadayim para Seudá, Netilat Yadayim feita antes de comer pão. A gente já viu aqui nesse capítulo alahot ligadas ao tipo de utensílio que pode ser usado para Netilat Yadayim, um recipiente que está apto a receber água sem nenhum buraco, que ele fica de pé e que ele não esteja quebrado. A gente já viu como fazer Netilat Yadayim exatamente, jogando primeiro na mão direita, depois na mão esquerda, 2 ou 3 vezes, depois que se joga água, se esfrega uma mão na outra, levanta as mãos, se faz a brachá e por último se seca as mãos. A gente viu também com relação ao tipo de água que pode ser usada, tem que ser uma água que não foi utilizada para nenhum tipo de trabalho, com nenhuma outra função, que não serviu como água de conserva ou água para deixar alguma comida, alguma bebida dentro dela, que não foi usada para limpar, para lavar nenhum tipo de coisa, não foi usada para nenhuma medição, nem nada do tipo, e também uma água que seja uma água apta a ser bebida, mas uma água que pelos cachorros, pelo menos, certo? Não precisa ser uma água tão boa, mas uma água que pelo menos o cachorro consegue beber e não uma água muito salgada ou suja ou com um cheiro muito ruim. Agora a gente vai falar sobre as mãos da pessoa. Como devem estar as mãos na hora de Netilat Yadayim. Fala o Ketur Shulchan Aruch Nelacha Yud Aleph. Kodem HaNetilat tzrichim lashgiach al yadayim shiyu nekiot bli shum chatzitza. Antes de Netilat Yadayim, a pessoa deve verificar as mãos dele, que as mãos estão limpas, para que não tenha nenhum tipo de chatzitza. Chatzitza é uma separação, é algo que impede com que a água chegue na mão da pessoa. Então, se tiver na mão da pessoa, por exemplo, alguma sujeira, alguma coisa grudada na mão, e a água não consegue chegar nesse lugar, isso invalida a Netilat Yadayim. Por isso, antes de fazer Netilat Yadayim, a pessoa deve olhar as mãos e ter certeza de que elas estão limpas. O Meshet Pornetz Beotav Gdolot, alguém que tem as unhas compridas, alguém que tem as unhas mais compridas e pode ser que entrou sujeira embaixo delas, deve prestar atenção se não tem nada realmente grudado que impeça a água de chegar em todas as partes da mão. Também deve-se tirar anéis, pessoas que usam anéis, mulheres casadas que elas têm um anel na mão, deve-se tirar o anel antes de fazer Netilat Yadayim. Porém, se o anel ele está um pouco folgado, um pouquinho solto no dedo e a água consegue entrar por dentro, passar por dentro do anel, não tem problema, pode ficar com ele. E tem muitas mulheres que usam aliança, que elas não tiram aliança em situação nenhuma, nem para tomar banho, nem para lavar louça, nem nada disso. Então, já que ela usa o tempo todo a aliança se torna parte da mão, parte do dedo da pessoa, por isso não precisa tirar para Netilat Yadayim. Então, tem que ser algo constante, não pode de vez em quando tirar, de vez em quando não. Tem que ser algo, um tipo de anel como aliança, que fica sempre, uma coisa que fica sempre é considerado parte da mão e pode fazer Netilat Yadayim. Mas se ela tira de vez em quando para lavar louça ou para alguma coisa do tipo, então também durante Netilat Yadayim deve se tirar. Alaha Yud Bet, Misheyadav Tzvuot, alguém que tem alguma tinta na mão, a mão está tingida, está pintada. Se não tiver tinta mesmo, se tiver só cor de tinta, por exemplo, alguém pintou a mão com canetinha. Alguém pinta a mão com canetinha, não tem tinta ali na mão, não dá para raspar isso, a tinta está absorvida, está dentro da pele, digamos assim, certo? Não é que tem um pedacinho de tinta cobrindo a pele. Então, nesse caso, não é hatzitza. Então, se a mão da pessoa está um pouco tingida ou pintada e é só a cor que está lá, não é hatzitza. Avalim eshalem mamashuta tseva afilo rak meat avi hatzitza. Mas se tiver um pedacinho de tinta realmente, algo que dá para se raspar e tirar, então isso daqui é considerado hatzitza. הכי מאומן בכך, דהיינו שהוא צבע, וכן מי שהוא טבח וידיו מלוכלכות בדם, או שהוא סופר ואצבעותיו מלוכלכות בדיו, והוא רגיל בכך, וכל בעלי אומנות זאת אין מקפידים בכך, לא אבי חציצה, אלא אם כן הוא ברוב היד. Vamos antecipar aqui uma pequena introdução com relação a Hatzitza. Pela Torá, somente é considerado Hatzitza, somente é considerado algo que impede, que invalida, seja Netilat Yadayim, seja a ida no mikveh, quando o que está impedindo a água de chegar no corpo cumpre 2 condições. Que cobre a maioria do corpo, e 2, que é algo que as pessoas se importam, algo que incomoda a pessoa que tem isso. Então, alguém que tem alguma coisa cobrindo a maioria do corpo dele, e é algo que incomoda, algo que ele quer tirar, que ele não gostaria que ficasse, pela Torá isso invalida o mikveh, isso invalida a Netilat Yadayim. Mas, se for a minoria do corpo, ou algo que a pessoa não se importa, que não cumpre as 2 condições, pela Torá não tem problema nenhum. Mas, vieram nossos sábios e decretaram que não.
nossos sábios decretaram que mesmo que só tenha uma das duas condições, isso já invalida a Tvilá, seja no mikve, seja de Netilat Yadayim. Por isso, se for algo que cobre a maior parte da mão, no caso de Netilat Yadayim, ou se for algo que não cobre a maior parte da mão, mas é algo que a pessoa se incomoda, que ele não quer deixar isso lá a longo prazo, isso daqui é considerado Hatzitza. Por isso, eu falo que alguém que trabalha, por exemplo, com tinta, ele está acostumado a ter tinta na mão. Alguém que ele é tabach, ele é um cozinheiro, ele é um açougueiro, que ele está acostumado a ter sujeira de comida ou sujeira de sangue nas mãos. Alguém que ele é sofer, ele é um escribão, ele está acostumado a ter um pouco de tinta nas mãos, isso não incomoda ele. Então, já que aqui tem duas condições, primeiro que é uma quantidade pequena, que é a minoria da mão, e é alguém que não se incomoda com isso, devido à profissão dele, ele está muito acostumado a estar nessa situação, então ele não se incomoda, não é Hatzitza. A maioria das pessoas, quem não é pintor, quem não é escribão, algo do tipo, ele se incomoda com tinta na mão, com qualquer coisa do tipo. Então, para a maioria das pessoas, qualquer coisinha, mesmo que seja algo pequeno, é considerado Hatzitza e deve se tirar, se tiver realmente um pedacinho lá, não só um pouquinho de cor. Mas alguém que trabalha com isso, se for a minoria da mão, já que ele está muito acostumado a ter isso na mão, ele anda pela rua dessa forma, ele não se incomoda, ele não se envergonha disso, então para ele não é considerado Hatzitza. Vechen mi sheyesh lo makal yadov ve'ela retia shemitzer lasira lo ave Hatzitza. Assim também, alguém que tem uma bandagem, ele tem um band-aid, alguma coisa na mão, e incomoda, se ele tiver que tirar, vai doer, vai machucar, certo? Então, isso daqui não é considerado Hatzitza, porque é algo que a pessoa quer deixar no corpo dele, quer deixar preso na mão, mesmo que é algo temporário, que em breve esse band-aid, ou que seja, vai cair, mas naquele momento, já que incomoda ele, que atrapalha ele tirar, porque ele colocou isso de propósito para evitar que o machucado fique à vista, ou que molhe, então aqui não tem problema. הלכה י"ג, המים צריכים שיבואו על הידיים מכוח גברא. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, uma alahá que a gente já falou no passado, que a água precisa chegar na mão da pessoa, precisa ser jogada na mão da pessoa, מכוח גברא, com o esforço, com a força de uma pessoa. אבל אם המים bem מעליהם, לא הווה נטילה, mas se a água chegou na mão da pessoa por si só, água da chuva, por exemplo, ou se a água estava escorrendo de algum lugar e você pôs a mão embaixo, não é válido. Você mesmo tem que jogar a água na sua própria mão, ou outra pessoa, ou uma criança, ou até mesmo um animal. Mas alguém tem que pegar, tem que usar o esforço dele para jogar água. Somente dessa forma funciona de Netilat Yadayim. Então traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, um exemplo que a gente tratou lá atrás, vamos ler ele agora no Kitzur Shulchan Aruch, com relação a uma torneira. Alguém que não tem um cli, não tem um utensílio para jogar água na mão, como ele faz caso a única forma dele conseguir água para lavar as mãos seja uma torneira. Vechavit sheyesh babarza ve'esir atabarza, um chavit, um barril que ele tem um berez, ele tem uma torneirinha para tirar a água dele. Azay amayim baim mikoach rishon, dehainu kiluach harishon levado, nechshav mikoach gavra. Aval amayim abaim achar kach hinam nechshavim mikoach gavra, ela keilu ba'u me'aleim. A água que sai logo no momento que você abre, a primeira jorrada de água, ela é chamada de água que veio por força da pessoa. O que vem em seguida já é chamado de águas que vieram sozinhas, que não é válida. Então, a primeira leva de água, digamos assim, ela é válida para Netilat Yadayim. A segunda água, já não. ולכן, מי שרוצה ליטול את ידיו דרך הברזה, צריך לדע שהקילוח הראשון נתכסה כל היד, ויסתום את הברזה ויחזור ויפתחיה לשפיכה שנייה. Por isso, alguém que quer fazer nesse yadayim dessa torneirinha, ele deve colocar a mão embaixo da torneira, para que a primeira água, o primeiro jato de água já caia na mão dele. Então ele coloca a mão lá, abre a torneira, e essa água já cobre a mão dele inteira, fecha a torneira. Depois ele deve abrir de novo a torneira para a segunda vez, assim pela terceira vez. O Mishnah é dele she'er, en lo litol yadav bederech zeh, mikol sheken shelitol yadav nakior, sheyesh lo barza katan ve'kiluach hudak. Então, alguém que não sabe calcular o quanto é a primeira leva, a segunda leva, às vezes ele vai deixar a mão 2, 3, 4 segundos, ele não vai ficar abrindo e fechando, é melhor não fazer dessa forma. E também alguém que tem uma torneira que cai muito pouca água, uma torneira que está pingando, que a água cai devagarzinho, a quantidade de água que cai de uma vez só é pequena. Então, já que é pequena, a pessoa para conseguir cobrir a mão inteira de água, ele vai ter que deixar ligado por mais tempo. Às vezes, se é uma torneira que está saindo muito pouca água, você só vai conseguir molhar a mão inteira se deixar ela aberta 10 segundos. 10 segundos, com certeza, já é a segunda, terceira, quarta leva de águas.
Então, uma torneira desse tipo não serve, não funciona. Então, toda a halahá que a gente falou agora, de abrir e fechar a torneira, só serve se a água cair numa quantidade grande, para cair, para cobrir a mão inteira de água de uma vez só. Mas se não, não tem como fazer nesse em uma torneira.